Existem coisas que nós não conseguimos compreender. Fatos incríveis, fantásticos, extraordinários, sobrenaturais. Coisas que estão além da imaginação. Você pode se tornar membro do canal e receber alguns benefícios, como acesso antecipado aos relatos e ter o seu nome aqui na abertura. Então veja a possibilidade de se tornar membro e ajudar o canal a crescer. Chegou no canal por uma indicação do YouTube? Aproveite, se inscreva e ative o sininho para não perder mais nenhum vídeo. E se puder, indique o canal para quem você acredita que gosta desse tipo de conteúdo. Aqui no canal Relatos do Além, eu sou apenas o interlocutor das histórias enviadas para nós, mas vocês decidem se acreditam nelas ou não. Clique em curtir e compartilhem em suas redes sociais. Relato: aparição macabra no meu caminho. Olá, anfitrião. Meu nome é Alisson, sou de Natal, no Rio Grande do Norte. A história que vou contar aconteceu comigo. Era por volta do mês de maio. Eu trabalhava ajudando meus tios na feira da cidade de Macaíba, uma cidade da região metropolitana de Natal. Eles moravam em uma região um pouco afastada de tudo. Eu sempre saía sozinho, por volta das 3h50 da manhã, para chegar bem cedo na casa deles. Era um caminho longo, mais ou menos 3 ou 4 quilômetros. E eu sempre ia levando comigo um facão para minha segurança e a lanterna do celular ligada, pois ainda era bem escuro. Eu seguia por um caminho de terra que ficava ao lado da estrada. Eu sempre ficava prestando atenção em tudo à minha volta. A cada 5 ou 10 minutos eu olhava para trás para ver se estava sendo seguido. Embora a região não seja tão perigosa, a gente sempre tem que ter um pouco de atenção. Até então, nada de estranho havia acontecido naquele lugar, até aquela madrugada. Anfitrião, eu me lembro que tudo ocorreu na madrugada de sábado para domingo. Naquele dia, eu saí de casa com uma sensação diferente, meio estranha. Era como se eu estivesse sendo observado por alguém. Eu me sentia seguido por olhos ocultos em meio ao trajeto que seguia. Quando cheguei na estrada de terra, as coisas começaram a ficar ainda mais pesadas e sombrias. Já estava ficando meio tenso e assustado, e eu nem sabia o motivo. Eu andava atento aos arredores e olhava para todos os lados. Foi então que eu comecei a ouvir uns barulhos estranhos vindos de trás de mim. Na hora eu percebi que pareciam ser passos. Alguns momentos os passos ficavam mais rápidos e em seguida diminuíam o ritmo. Mas quando eu me virava para olhar, simplesmente não havia nada e nem ninguém. Então meu coração gelou. Anfitrião, em um certo momento comecei a escutar o som de uma mulher chorando. Nesse momento eu parei tremendo e me virei em direção ao som. Ao olhar novamente para trás, eu vi aquela mulher. Mas não era uma mulher normal. Ela estava a mais ou menos 300 metros de onde eu estava parado. Mas ela estava em movimento, e quanto mais ela se aproximava, eu pude perceber que ela não estava tocando o chão. Ela estava flutuando. Na hora que vi isso, fechei os olhos e comecei a rezar em voz alta. Eu queria correr, mas não conseguia sair do lugar. Eu fiquei paralisado de pavor. Alguns segundos depois, eu abri os olhos e vi que aquela aparição ainda se aproximava de mim. O pavor era enorme e já tinha dominado meu corpo. Eu mal sentia minhas pernas. Então, aquilo foi chegando mais perto de onde eu estava. E pouco antes de tocar em mim, simplesmente desapareceu em frente aos meus olhos. Nesse mesmo instante, o meu corpo descongelou
e eu consegui sair correndo daquele lugar sinistro. Um tempo depois, eu cheguei na casa da minha tia. Eu estava tão desesperado que fiz um trajeto que levava 20 minutos em apenas 10. Olha, anfitrião, até hoje eu nunca havia contado a ninguém essa história, mas senti que era o momento. Eu não sei o que era aquela aparição. Talvez uma alma penada, um espírito vagando na região. Eu não sei, e é melhor assim. Mas depois daquele dia, eu tive certeza que existem mesmo coisas além da imaginação. Relato: eu vi um lobisomem em Sapiranga, no Rio Grande do Sul. Olá, anfitrião. Meu nome é Sandra, tenho 45 anos e soube do canal através do meu filho que acompanha e decidi vir contar o que aconteceu comigo. Eu moro em Sapiranga, cidade das Rosas, aqui no Rio Grande do Sul. E o que aconteceu foi bem aqui onde eu moro. Na época eu tinha 19 anos. Mesmo sendo nova, eu já tinha 2 filhos. O meu marido era falecido, pois havia se metido em uma briga que levou a essa fatalidade. Então, morava apenas eu e meus 2 filhos. Um tinha 2 anos de idade e o outro era recém-nascido, com apenas 3 meses. Naquele dia, estava muito quente e à noite era muito abafado. Era bem complicado de pegar no sono. Então, por volta das 3 horas da madrugada, a casa, como era de madeira, começou a encher de mosquitos. Eu me levantei, peguei um pano e comecei a abanar os meus filhos. Estava muito quente, eu já estava até passando mal. Então resolvi sair um pouco para fora de casa e pegar um vento. Foi quando eu saí que eu vi algo que me marcou até hoje. Anfitrião, eu vi um cachorro enorme que parecia mais um boi de tão grande. Os cães que ficavam na rua começaram a ficar loucos e latindo e uivando em volta daquela coisa. Porém, a criatura nem deu muita bola e ficou lá, parado, apenas me observando. Aquela criatura estava vindo bem devagar, com o olhar fixo em mim, e eu fiquei paralisada. Eu não sabia o que fazer naquela hora. A única coisa que pensei foi nos meus filhos. Ao olhar para aquela criatura, eu não tinha dúvidas do que era. Era um lobisomem. O meu pai já me contou várias histórias sobre lobisomem. Então, rapidamente eu voltei correndo para casa e bem calma fui ver se os meus filhos estavam bem. E graças a Deus eles estavam lá, dormindo. Então eu me lembrei de uma velha história do meu pai em que se a gente desse sal para o lobisomem, eles iriam embora. Eu não sabia ao certo, mas eu peguei o único pacote que tinha e fui lá fora. Quando eu saí, novamente aquela coisa estava lá, parada, bem no meio da rua. Minha casa é de esquina e ele estava parado bem no meio da encruzilhada, que era a minha esquina da casa. A criatura estava sentada e me olhando com aqueles olhos vermelhos. O seu rosto lembrava um cachorro, mas o corpo era completamente deformado, como se fosse um boi, um porco, alguma coisa muito estranha. As orelhas eram enormes e até encostavam no chão. Aquela coisa começou a rosnar para mim. Eu já estava muito assustada, mas então eu joguei o pacote de sal em direção àquela coisa e disse em pensamento: Jesus, faça essa coisa ir embora. Foi então que aquilo começou a caminhar em minha direção. Parou e cheirou o pacote de sal. Ele mordeu e segurou na boca, me olhando nos olhos fixamente. E eu lá, parada, sem fazer nada. Então, rapidamente, aquilo se virou e saiu correndo o mato adentro. Antigamente, não havia nenhuma casa do lado da minha.
era apenas matagal. Aquilo sumiu no meio da escuridão e eu voltei para dentro de casa. Anfitrião, eu fiquei a noite toda assustada e sem dormir. Isso nunca mais saiu da minha cabeça. E eu sei que aquela criatura ainda está por aqui, pois ano passado meu vizinho disse ter visto um lobisomem à noite aqui na rua. E é claro, eu não tenho por que duvidar dele. Anfitrião, eu aprendi a temer a escuridão da noite, pois é nela que se escondem o mal. Depois do que eu passei, não tenho como duvidar das coisas além da imaginação. Você gosta das histórias de lobisomens contadas pelo canal? Então considere levar para casa o livro dos Relatos da Fera. O livro está à venda nas melhores lojas online. Link na descrição e no comentário fixado. Vocês gostaram dessas histórias? Cliquem em curtir e compartilhem nas redes sociais e comentem. É importante que vocês deixem seus comentários para que o YouTube entenda que vocês querem receber mais notificações. E também não esqueçam de clicar no sininho, que assim também o YouTube vai entender que vocês gostam do canal e vai enviar as notificações. E se você chegou aqui no canal por alguma indicação do YouTube, aproveite, se inscreva e ative o sininho para receber todas as notificações. Nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço. Até mais. Continue vendo os melhores relatos além da imaginação nessas recomendações na tela.